Antes de começarmos a orar, quero que você pare por um instante, respire fundo, e permita que seu coração se acalme. Muitas vezes, corremos de um lado para o outro, cercados de barulho, pressa e preocupações, e esquecemos de ouvir a voz mais importante de todas, a voz de Deus. Hoje, antes de elevarmos nossas palavras ao Senhor, vamos mergulhar juntos em uma história que pode mudar a forma como você enxerga a graça e o amor de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, encontramos um homem chamado Zaqueu. Ele não era apenas mais um morador de Jericó, era o chefe dos cobradores de impostos. Isso lhe dava poder, riqueza e uma fama nada boa. Naquela época, cobradores de impostos eram vistos como corruptos, exploravam o povo, cobravam mais do que deviam e guardavam o lucro ilícito para si. Por isso, eram odiados e considerados traidores, afinal, enriqueciam às custas do sofrimento de seus próprios irmãos, servindo ao governo opressor de Roma. E, no entanto, apesar de todo o dinheiro e da posição de destaque, Zaqueu carregava um vazio. Ele tinha o que o mundo chama de sucesso, mas faltava algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Foi então que ouviu falar de Jesus, histórias de milagres, de cura, de perdão. Histórias sobre um mestre que recebia os rejeitados e amava os pecadores, falando de forma que tocava a alma. Algo dentro de Zaqueu se acendeu, uma chama de esperança, e ele pensou: talvez este Jesus seja exatamente quem eu tenho procurado. E se essa mesma esperança também arde no seu coração hoje, escreva aqui nos comentários: eu quero te ver, Jesus. Quando Jesus chegou a Jericó, Zaqueu estava decidido, ele queria vê-lo. Mas havia um problema, a multidão era enorme, e ele era baixo demais para enxergar por cima das pessoas. Além disso, provavelmente sabia que não seria bem-vindo no meio do povo. Todos conheciam sua história, suas falhas e o mal que já havia causado. Não era difícil imaginar os olhares de desprezo, as cochichadas e o afastamento das pessoas ao vê-lo se aproximar. Zaqueu poderia ter desistido naquele instante. Poderia ter dito a si mesmo: é muito difícil, não sou digno, não vou conseguir. Mas algo dentro dele era mais forte do que a vergonha e mais alto do que o orgulho. Ele não queria apenas saber sobre Jesus, ele queria vê-lo com os próprios olhos. Então, tomou uma atitude ousada e, para muitos, até humilhante, correu à frente da multidão e subiu em uma figueira brava. Para um homem rico e poderoso, correr e subir em uma árvore não era algo comum. Naquela cultura, era quase impensável. Mas Zaqueu não se importou com sua reputação. Ele estava disposto a enfrentar o ridículo para não perder a chance de ver Jesus. E aqui está uma lição poderosa. Quando a nossa sede por Deus é maior do que o medo da opinião alheia, nada nos impede de encontrá-lo. Se você também está disposto a ir além das críticas e do orgulho para chegar mais perto de Jesus, declare nos comentários: nada vai me impedir de te buscar. O inesperado aconteceu. Jesus não apenas passou pela árvore onde Zaqueu estava, mas parou exatamente embaixo dela. Ele levantou os olhos, olhou para aquele homem escondido entre os galhos e, de forma surpreendente, chamou-o pelo nome: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Pense na força desse momento. Entre tantas pessoas, Jesus escolheu justamente aquele que todos desprezavam. Ele não ignorou Zaqueu, não o tratou com frieza, nem fez perguntas sobre seu passado antes de se aproximar. Jesus o conhecia por completo, cada erro, cada pecado, cada escolha errada, e, mesmo assim, decidiu estar com ele. Isso nos mostra algo profundo. Deus não espera que você se arrume primeiro para então se aproximar dele. Ele vem ao seu encontro no meio da sua bagunça, da sua dor e da sua história, exatamente como fez com Zaqueu. Talvez, assim como ele, você também ache que está escondido de Deus, mas hoje Jesus olha para cima, para onde você está, e chama o seu nome. Se essa palavra já fala com você, escreva: Jesus, entra na minha casa e na minha vida. Quando Jesus chamou Zaqueu para descer da árvore, ele não fez isso para humilhá-lo diante da multidão, mas para honrá-lo com sua presença. Zaqueu desceu rapidamente, cheio de alegria, e levou Jesus até sua casa. Enquanto isso, as pessoas ao redor murmuravam: como pode ele ir se hospedar na casa de um pecador?
A reação da multidão nos lembra que nem todos vão compreender quando Deus derramar graça sobre alguém. O mundo olha para o passado, Jesus olha para o propósito. A graça não segue a lógica humana, ela escandaliza, porque escolhe amar justamente quem parece não merecer. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Zaqueu não precisou ouvir um sermão de condenação para mudar. A simples presença de Jesus e o amor incondicional que ele demonstrou foram suficientes para quebrar barreiras, curar feridas e despertar arrependimento genuíno. Isso é graça, Deus nos aceitando antes mesmo de nos transformarmos, para que essa aceitação seja justamente o que nos transforma. Se você crê que essa mesma graça ainda está disponível hoje, declare nos comentários: Tua graça me alcança, Senhor. A presença de Jesus na casa de Zaqueu gerou algo que nenhuma lei ou cobrança externa poderia produzir: uma transformação verdadeira. Sem que ninguém o obrigasse, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso não foi fruto de medo, culpa ou imposição. Foi fruto de amor. Quando o coração é tocado pela graça, ele não consegue permanecer o mesmo. O arrependimento genuíno não é apenas um sentimento de remorso, mas uma decisão prática de mudar o rumo da vida. Zaqueu não apenas reconheceu o erro, ele decidiu repará-lo. É isso que acontece quando Jesus entra em nossas vidas. Prioridades mudam, valores se reorganizam e atitudes se alinham ao propósito de Deus. Ele não transforma apenas o que sentimos, mas também o que fazemos. E quando a mudança é real, ela se torna visível para todos. Se você deseja essa transformação que começa no coração e transborda em ações, escreva nos comentários: Muda minha vida, Jesus. A presença de Jesus na casa de Zaqueu provocou algo que nenhuma lei, pressão social ou cobrança externa poderia produzir: uma mudança genuína e profunda. Sem que ninguém o obrigasse, ele se levantou diante de todos e declarou: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Perceba, essa decisão não veio de medo, de culpa ou de uma tentativa de comprar o favor de Deus. Não, ela nasceu do encontro com um amor tão puro e uma graça tão escandalosa que o coração não consegue permanecer o mesmo. O arrependimento verdadeiro vai além de sentir remorso, ele envolve uma ação concreta para corrigir erros e alinhar a vida à vontade de Deus. Zaqueu não apenas admitiu o que tinha feito, ele se dispôs a reparar. Sua fé deixou de ser apenas algo interno e passou a se manifestar em atitudes visíveis. Quando Jesus entra em nossas vidas, ele não transforma apenas o que sentimos, mas também o que fazemos. Os valores mudam, as prioridades se reorganizam e até a forma como lidamos com o próximo é impactada. Essa história nos lembra que não existe encontro verdadeiro com Jesus sem fruto visível. O amor de Cristo não é um sentimento passageiro, é uma força que nos move a viver de forma diferente. E quando essa transformação acontece, todos ao nosso redor percebem. Se você deseja que Jesus transforme não apenas o seu coração, mas toda a sua vida, declare agora: Muda minha vida, Jesus. Após ouvir as palavras de Zaqueu, Jesus declarou diante de todos: Hoje, houve salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essas palavras não foram apenas uma afirmação para Zaqueu, mas também uma revelação para todos que estavam ali, e para nós hoje. Quando Jesus é recebido de verdade, algo muda no ambiente, na família e no coração. Salvação não é apenas um conceito religioso distante, é uma transformação presente que começa no íntimo e se expande para todas as áreas da vida. Onde Jesus entra, a escuridão cede lugar à luz, o medo dá lugar à paz, a culpa é substituída pelo perdão, e o passado já não dita mais o futuro. O mais impressionante é que Jesus não foi até Zaqueu por acaso. Ele sabia exatamente onde encontrá-lo e qual era a sua necessidade. Assim também é conosco. Nada na nossa vida passa despercebido diante de Deus. Ele nos vê por completo, conhece nossas falhas e, ainda assim, nos chama pelo nome. Essa cena nos ensina que não importa quão longe você se sinta ou quão pesado seja o seu passado, Jesus ainda é especialista em transformar histórias.
Ele é o único capaz de trazer salvação e restauração de forma completa. Se hoje você deseja abrir totalmente a porta do seu coração para Ele, declare: Jesus, seja bem-vindo na minha casa e na minha vida. Quando Zaqueu abriu sua casa e recebeu Jesus, a mudança começou no coração. Ele não precisou esperar a aprovação das pessoas, nem cumprir regras para ser aceito. O que aconteceu foi uma transformação interna, que se refletiu em atitudes concretas. Ele decidiu dividir seus bens com os pobres e restituir 4 vezes mais a quem havia prejudicado. Esse tipo de mudança não nasce de obrigação, medo ou pressão, nasce do amor que toca a alma e desperta uma nova vida. Muitas vezes, nós também nos sentimos presos pelo passado, pelas falhas ou pelos erros que cometemos. Pensamos que não merecemos ser amados ou que não há como reparar o que foi feito. Mas a história de Zaqueu nos lembra que nada disso impede Jesus de agir. Ele vê além das aparências, conhece cada detalhe da nossa vida e oferece uma oportunidade de recomeço. Quando Deus nos transforma de dentro para fora, tudo ao nosso redor muda. As prioridades, os relacionamentos, a forma como lidamos com desafios, tudo começa a refletir o seu amor. Assim como Zaqueu, podemos escolher não apenas sentir arrependimento, mas também agir com justiça, compaixão e generosidade. Se você sente o desejo de permitir que essa transformação comece no seu coração hoje, declare com fé: Jesus, transforma meu coração e minha vida. A história de Zaqueu nos ensina algo extraordinário. Jesus não olha apenas para nossas falhas ou para a opinião que os outros têm de nós. Ele olha para o coração. Ele vê além do erro, além do passado e das marcas que carregamos, e nos chama pelo nome, com amor e paciência. Esse olhar transforma. Zaqueu estava cercado de julgamentos e murmúrios, mas Jesus escolheu vê-lo pelo que ele poderia se tornar, não pelo que havia feito. E é exatamente isso que Deus faz conosco hoje. Ele não nos rejeita por nossas falhas. Ele nos oferece a oportunidade de mudança, de arrependimento genuíno e de reconstrução de uma vida alinhada ao seu propósito. Quando permitimos que Jesus entre em nosso coração, o impossível se torna possível. O medo é substituído por coragem, a tristeza se transforma em alegria, e o vazio é preenchido com paz e esperança. Ele nos dá a força para enfrentar nossos medos, superar a vergonha e agir com amor e generosidade, assim como Zaqueu fez ao decidir ajudar os pobres e restituir os que havia prejudicado. Se você deseja que Jesus olhe para você com esse amor transformador hoje e guie cada passo da sua vida, escreva nos comentários: Jesus, veja meu coração e transforme minha vida. Zaqueu precisou subir em uma figueira para enxergar Jesus. Ele se elevou acima da multidão, acima do medo e acima das desculpas que poderiam impedi-lo de encontrá-lo. Essa imagem nos ensina algo essencial. Às vezes, para nos aproximarmos de Deus, precisamos superar barreiras, deixar de lado a vergonha, o orgulho e a insegurança. Precisamos nos elevar acima do ruído do mundo e buscar um encontro mais íntimo com Ele. A vida cotidiana nos distrai com preocupações, expectativas alheias e sentimentos de insuficiência. Muitas vezes, queremos estar mais perto de Deus, mas nos sentimos pequenos, invisíveis ou desprezados. No entanto, a história de Zaqueu nos lembra que não importa quão pequeno você se sinta ou quão complicado seja seu passado, Jesus já está buscando por você. Ele te chama pelo nome, te vê e quer se encontrar contigo onde você está, mesmo que você se sinta distante ou indigno. O convite que temos hoje é para subir mais alto, não fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Ele nos chama a nos levantar acima das limitações, acima das distrações e acima do medo de sermos julgados. E, assim como Zaqueu, quando respondemos ao chamado, somos transformados de dentro para fora, recebendo graça, amor e direção divina. Se você sente em seu coração que é hora de subir mais alto e buscar Jesus com tudo, declare nos comentários: Jesus, ajude-me a subir mais alto para te encontrar. Zaqueu subiu em uma árvore para conseguir ver Jesus, e o que ele encontrou mudou toda a sua vida. Ele buscava apenas um vislumbre, um instante de esperança, e acabou sendo encontrado pelo próprio Salvador. Jesus não o rejeitou, não olhou para o seu passado ou para os erros cometidos. Ele o chamou pelo nome e entrou em sua vida, transformando seu coração, suas escolhas e suas atitudes.
Esse encontro nos lembra que Deus também está à nossa procura. Mesmo quando nos sentimos pequenos, desprezados ou perdidos, Ele nos conhece profundamente e nos chama com amor e paciência. Ele não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele nos aceita em nossa fragilidade, e é justamente esse amor que nos impulsiona a mudar. Quando Jesus entra em nossa história, cada detalhe da vida, pensamentos, decisões, relacionamentos, passa a refletir a sua graça. Hoje, assim como Zaqueu, você pode escolher abrir seu coração e permitir que Jesus transforme tudo em sua vida. Ele não apenas nos vê, mas nos abraça, nos guia e nos dá um novo propósito. A transformação verdadeira começa no coração e se espalha para todas as áreas da vida. Você pode decidir viver cheio da paz, da alegria e da esperança que só Ele oferece. Se hoje você quer se entregar totalmente a Jesus e experimentar essa transformação profunda, escreva nos comentários: Jesus, eu me entrego a Ti de todo o coração.